Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o elemento que já apareceu aqui nas aulas anteriores, chamado função de transferência. Ele apareceu no comecinho na nossa aula de transformada de Laplace, quando eu estava fazendo as introduções ali. A gente viu há um tempo atrás no teorema da convolução esse resultado incrível, maravilhoso, sucesso, que é a saída de um sistema, dada uma certa entrada x de t conhecida, ela pode ser calculada pela convolução do sinal da entrada com a sua resposta ao impulso, sendo h de t a resposta ao impulso do meu sistema. Aplica a saída do sistema quando eu aplico um impulso unitário. Se meu sistema for linear e invariante no tempo. Então, eu posso, dado uma certa entrada, calcular a saída correspondente fazendo a convolução com a resposta ao impulso. Da aula de transformada de Laplace, a gente viu essa propriedade, né? Se aplicar a transformada de Laplace para os dois lados, então a transformada de y eu denoto de y. E a gente viu essa propriedade, que a transformada da convolução é o produto entre as transformadas. Tanto faz aqui a ordem do produto, tá? Pelo menos no mundo escalar, né? Mas eu vou deixar aqui dessa forma aqui. Então, aqui a transformada da convolução é o produto entre as transformadas, ok? E o que é o h de s? O h de s é a transformada de Laplace da resposta ao impulso, transformada de Laplace do h de t, e é o cara que a gente chama de função de transferência. É esse cara que recebe esse nome de função de transferência. Por quê? Porque ele me diz como que uma entrada ele se transfere para uma saída, né? Como é que é a transferência de uma função de entrada para uma função de saída. E a gente costuma, é muito comum a gente fazer aquela denotação de sistema usando a função de transferência. A gente tinha visto aqui no domínio do tempo, né? Que a gente pode representar sistemas lineares invariantes no tempo usando o conceito de resposta a impulso. E se a gente aplicar a transformada de Laplace, a gente pode fazer essa representação aqui no domínio transformado também, que na verdade eu acho que é a representação mais utilizada na análise e controle clássico. Ok? Quando a gente faz essa representação aqui. Então, como que eu calculo a saída y? É dado pelo produto do x com h, e isso me dá o meu y. Ok? O h de s que é a minha função de transferência. Como isso aqui é um produto entre razões de polinômios, né? Ou polinômios em geral, sei lá. Isso aqui eu posso jogar meu x dividindo para o outro lado e eu posso descrever meu h de s como sendo y de s sobre x de s. Então, minha função de transferência eu posso descrever como essa razão. É uma relação entrada e saída, uma razão da saída sobre a entrada, transformada da saída sobre a transformada da entrada. Tá? Então, eu posso descrever a função de transferência também usando essa descrição, a transformada da saída sobre a transformada da entrada. Ok? Como que a gente pode usar isso aqui? Como é que a gente pode obter então a função de transferência, por exemplo, usando equações diferenciais? A gente já viu como a gente obtém resposta a impulso usando equações diferenciais em aulas anteriores. E a gente pode obter a função de transferência que é mais simples ainda. A gente faz dessa forma. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um sistema assim, y ponto mais 2y ponto mais 3y igual a 4x ponto mais 6x. Vamos supor que eu tenho esse sistema aqui. É diferente, eu não estou falando qual que é o x, aqui o x está dado de maneira genérica, ok? Normalmente nas aulas que a gente resolve equações diferenciais eu falo, a entrada é esse exponencial, é esse cosseno aqui. Estou deixando a descrição do sistema que ela vem diretamente quando eu faço, por exemplo, modelagem física do meu sistema. Tá? Ela aparece, por exemplo, dessa forma aqui. Como que eu faço para obter a função de transferência desse sistema? Bom, primeiro eu suponho que meu sistema está inicialmente em repouso. Né? O que isso significa? Matematicamente, significa que as condições iniciais são nulas. Lembra que quando eu defini a resposta ao impulso, eu falei o sistema está lá parado em repouso, sem nada, e a gente usou esse conceito para resolver, para obter a resposta ao impulso usando equações diferenciais. O sistema está lá em repouso, de boas na dele, e de repente dá um peteleco de energia unitária, e aí a gente vê como que ele evolui. Então, eu considero as condições iniciais nulas no meu sistema.
Então, quando eu vou fazer, por exemplo, a transformada de Laplace, lá do y ponto ponto, que seria s quadrado, y de s, menos s, y de zero, menos y ponto de zero. Como as condições iniciais são nulas, eu posso desprezar esses elementos aqui. Então, eu posso ficar só com o termo s elevada ao tanto da derivada vezes a própria transformada. Beleza? Quando eu aplico isso aqui, então, aplicando transformadas de Laplace os dois lados, então eu vou ter s quadrado y de s mais 2s y de s, por causa das condições iniciais nulas, mais 3y de s, igual a 4sx de s, é a mesma coisa, a derivada da entrada aqui vai dar essa expressão, mais 6x de s. Deixando tudo em evidência, eu tenho aqui s quadrado y de s, eu deixei em evidência, né? Mais 2s mais 3 y de s igual a 4s mais 6 x de s. Né? É muito parecido, você olhar aqui, né? Se eu aplicasse o operador p nessa minha equação, eu teria p quadrado mais 2p mais 3y igual a 4p mais x, mais 6x. E não é coincidência nenhuma, porque a gente viu, né, lá que a transformada de Laplace de p elevado a n y de t, né, ou seja, derivada enésima, vai ser s elevado a n y de s, supondo condições iniciais nulas, porque daí não tem os termos lá subtraindo de y de zero, y ponto de zero e por aí vai. Então não é coincidência que para fazer a transformada de Laplace nessas condições iniciais nulas, basta trocar meu p por s aqui nessa minha descrição dos polinômios p. Muito bem. Guarde essa informação, porque já apareceu um tempinho atrás. Agora, para eu achar a função de transferência, como é que eu acho a função de transferência? Ela é dada pela razão da saída sobre a entrada. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou jogar o x dividindo para cá, então, meu h de s, que é o y de s sobre x de s. Então, eu joguei meu x dividindo para baixo. E eu vou jogar esse cara aqui dividindo para o outro lado, que vai ser igual a 4s mais 6 sobre s quadrado mais 2s mais 3. Então, está aqui a minha função de transferência. É esse polinômio dividido por esse polinômio. Então, está aqui encontrado. E se eu quiser achar agora a resposta ao impulso, basta eu fazer a transformada inversa dessa expressão, aplicando as técnicas que a gente viu nas aulas anteriores, de frações parciais e tudo mais, para calcular a resposta ao impulso desse meu sistema aqui. Beleza? Então dá para ver que de maneira geral, de maneira genérica aqui, né, se eu tenho um polinômio, uma equação diferencial descrita dessa forma, dp y de t, daquela forma que a gente escreveu, x de t, então a função de transferência desse sistema eu posso obter fazendo esse polinômio dividido por esse aqui, ou seja, o polinômio n de s dividido pelo d de s. Olha que coincidência, n de numerador, d de denominador, cabeça explodindo agora. Exatamente por isso que eu coloquei essa notação lá no comecinho, na primeira vez que a gente viu equações diferenciais, porque a gente estava tudo preparado para chegar nesse ponto aqui. Para chegar nessa expressão. Então, toda vez que eu tenho uma equação diferencial, eu posso achar a função de transferência simplesmente fazendo esse polinômio que acompanha a entrada, dividido pelo polinômio que acompanha a saída. E a razão é dada exatamente por isso aqui. Então, é muito simples de obter a função de transferência a partir de equações diferenciais. É assim que a gente faz. Show de bola. Então, a função de transferência que é dada pela razão y de s sobre x de s, e quando eu isolo o y sobre x aqui, me dá esse polinômio dividido por esse aqui em s. Bom, essa era uma das coisas que eu queria falar sobre a função de transferência, deixar a gente um pouquinho mais familiarizado com ela. A segunda coisa que é interessantíssima é o seguinte: quando eu introduzi a resposta ao impulso, lá nas primeiras aulas, a primeira vez que ele apareceu, eu comentei que, então, eu consigo descrever, se o meu sistema for linear invariante no tempo, consigo descrever ele, né, completamente, sua relação entrada e saída, quando eu jogar um peteleco lá de energia unitária. Então, tem um sisteminha, que
que eu não sei eu sei só que ele é linear invariante no tempo. Jogo um impulso unitário na entrada, um peteleco de energia unitária, obtenho a sua resposta ao impulso. E esse sinal aqui, ele permite descrever completamente o meu sistema. Beleza? Ele tem a descrição completa do meu sistema, show de bola. Só que, na prática, eu não acho que não comentei isso, mas na prática, a gente não consegue gerar esse tipo de sinal aqui. Né? Como é que eu vou gerar um sinal que ele tem uma duração infinitesimal, né, uma altura infinita e uma energia igual a 1? Né? Seria um peteleco realmente super infinitesimal. Né? Na prática, a gente não consegue gerar esse tipo de excitação aqui, de informação para jogar no meu sistema. Né? É complicado a gente gerar isso aqui. Agora, a gente está vendo outras alternativas para obter essa informação, para obter esse H de t. Porque agora eu não preciso simplesmente jogar o meu delta de t. Eu posso pegar o meu sistema, eu posso pegar um x, aplicar nele, fazer a leitura do meu y. Como é que eu posso obter a função de transferência? Fazendo a transformada da saída sobre a entrada. Então, qualquer par entrada-saída pode me dar a minha função de transferência. Beleza? Então, eu posso pegar simplesmente, jogar uma entrada qualquer, obter a saída correspondente, né? Fazer isso para algumas entradas bonitinhas e obter aí a relação entrada e saída, obter a razão entre as duas coisas. Beleza? E essa estratégia de inferir o que está aqui dentro do meu sistema, a descrição matemática do meu sistema, por esse tipo de relação, jogando entradas e obtendo as saídas, é uma área de análise de sistemas que a gente chama de identificação de sistemas. Identificação de sistemas, que é uma área bem ampla, assunto de estudo até hoje, inclusive, né? Tem livros, inclusive autores brasileiros bem conhecidos que fazem esse tipo de trabalho aqui. E é muito interessante porque nem sempre a gente dispõe do modelo físico exato, ou a gente sabe exatamente modelar fisicamente o que está acontecendo, sei lá, sistemas que têm turbulências, por exemplo, ou coisas incertas, coisas problemáticas ocorrendo lá dentro do meu sistema. É muito difícil a gente obter equação diferencial a partir do modelo físico, como a gente fez lá atrás no exemplo da massa-mola, quando a gente começou a ver equações diferenciais. Então, uma alternativa, supondo que o sistema seja linear invariante no tempo, é fazer esse procedimento, jogar entradas, escolher as saídas e tentar inferir a dinâmica interna do sistema a partir dessa razão, entrada e saída. Né? Não é tão simples quanto eu estou fazendo parecer aqui, porque quando a gente faz isso na prática, por exemplo, eu jogo um sinal de entrada, obtenho um sinal de saída, eu vou obter uma curva, né? Por exemplo, vou obter uma curva aqui, eu não sei dizer quais são os exponenciais, eu teria que fazer um processo matemático, uma otimização para fazer isso aqui. Normalmente você joga um conjunto de entradas, obtém um conjunto de saídas e faz toda essa inferência aí. Mas é uma área bem interessante, bem divertida aí. Tá? Aqui, uma das abordagens é essa, jogar várias entradas, obter várias saídas e tentar inferir o que está ali no meio. Beleza? Então, né, é uma coisa super interessante. Me divergi um pouco aqui, mas está ali. Agora, uma coisa ultra importante que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos fazer análise de biboestabilidade de um sistema, com base agora na sua função de transferência. Biboestabilidade com base em sua função de transferência. Né? Eu sei que um sistema ele é biboestável se a sua resposta a um impulso for absolutamente integrável. Quando eu faço a integral de menos infinito a mais infinito do módulo da resposta impulso, que ele seja absolutamente integrável. Bom, como que a gente consegue fazer isso na prática? Vamos fazer um exemplozinho aqui para tentar entender. Vamos supor que tem uma função de transferência que é dado, por exemplo, 1 sobre S mais 1. Simplesmente assim. Tá? Sua resposta ao impulso, ela vai ser dada por exponencial de menos t ou de t. Muito bem. Esse cara aqui é biboestável? Sim. A gente fez até umas análises da resposta ao impulso em algum momento, vendo isso aqui. Tipo, como isso aqui é uma exponencial negativa, então a função tem um degrau aqui, então ele está zero até então. Chega aqui, ele começa como uma exponencial.
Como ele é negativo, ele cai, portanto é absolutamente integrável. Isso aqui é bibestável. Tá? Se fosse um outro exemplo, por exemplo, é ótimo, né? 1 sobre S menos 2, o meu h de t seria exponencial de 2t de t, que daí seria uma exponencial dessa forma assim. Isso aqui não é bibestável, porque quando eu calculo a integral da exponencial positiva, ela vai dar infinito, ela vai divergir, não é uma coisa, então se trata, portanto, de sistema bibestável. O que isso aqui quer dizer? Que eu joguei um impulso unitário no peteleco e ele foi embora, foi lá para o infinito. Aqui no primeiro caso, eu joguei um peteleco de energia unitária e ele acabou voltando para o zero, para o repouso, em algum momento. Portanto, ele é bibestável. É como o sistema da massa-mola mesmo, né? Tipo, tem uma mola, massa, né? Se eu der um peteleco, ele vai oscilando e uma hora ele volta. Então, ele, no caso do peteleco de energia unitária, né? Ele é como se tivesse uma função de transferência como essa aqui. 3 sobre S mais 1 ao quadrado mais 9. Que a sua resposta ao impulso é dada por exponencial de menos t, seno no caso aqui, né? Seno de 3t, o de t, que é uma senoide, com uma envoltória que é uma exponencial negativa. Então, ele vai oscilando, mas ele está caindo aqui. Né? Muito bem. Então, né? E só para constar, as raízes aqui nesse meu cara são, portanto, menos 1 mais ou menos 3j. Né? Shows. Então, de maneira geral, quando tem uma função de transferência, e a gente viu, né, que função de transferência para sistemas lineares invariantes no tempo, em geral, são razões de polinômios. Eu tenho aqui o polinômio no numerador, o polinômio no denominador. Tá? Quando não tem nenhum tipo de atraso, quando não tem nada, então ele pode ser dado por uma razão entre polinômios. Né? O polinômio no numerador dividido pelo polinômio no denominador, que ele vem direto da equação diferencial. Né? Então, né, é muito comum aparecer dessa forma aqui. Né? Então, vai ser sempre um polinômio no numerador dividido por um polinômio no denominador. Tá? E eu posso fatorar esse cara aqui dessa forma. Tipo, eu posso fatorar o numerador em suas raízes. Eu vou colocar assim S menos E1, S menos E2, até, por exemplo, S menos EM. Então, vamos supor que é um polinômio de grau M. Então, eu vou ter M raízes aqui, né, que podem ser complexas também. E o meu denominador, S menos P1, S menos P2, vamos supor que seja um polinômio de grau N, então eu vou ter N raízes aqui, P1, P2, TP. Pode ser às vezes repetidas, né? Se tivesse repetição aqui, um cara ao quadrado, né? Se eu tivesse um H de S, que fosse 1 sobre S mais 1 ao quadrado, então sua resposta impulso seria um T exponencial de menos T, o de T, que também é bibestável. Tá? Bibestável aqui, tudo bibestável. E esse, então, tem um polinômio no numerador, um polinômio no denominador. E quando a gente viu, para fazer a transformada inversa disso aqui, por que eu estou interessado em transformada inversa? Quero obter a resposta ao impulso para fazer a análise de estabilidade. Eu posso separar em frações parciais. Então, eu posso separar, por exemplo, 1A1 sobre S menos P1, mais 1A2 sobre S menos P2, até 1AN sobre S menos PN. Posso separar aqui em frações parciais. Beleza? Bom, então eu separei aqui. Quando eu fizer a transformagem de Laplace inversa, o que vai me dar aqui como h de t? Eu vou supor aqui, gente, para facilitar na minha análise, que todo mundo aqui é diferente entre si, tá? Que todas as raízes aqui, P1, P2 e TPN, são todas distintas. Tá? Mas se tiver repetição, a minha análise ela vai ser bem coerente aqui com o que eu vou fazer. Tá? Pode ser complexo aqui tudo, mas eu vou supor que são todas distintas. Então, como que vai ser cada resposta a impulso? Vai ser 1A1 exponencial de P1 vezes T, de T, que é a transformação disso aqui, mais 1A2 exponencial de P2 de T, de T, mais até 1AN exponencial de PN de T, de T. E como que eu posso, então, né, como minha função de transferência é sempre razões entre polinômios,
eu sempre posso descrever dessa forma que fazendo frações parciais, sempre posso escrever como uma soma de exponenciais. Pode ser que às vezes apareça um t exponencial, pode ser que às vezes apareça exponencial complexo, mas é sempre uma soma de exponenciais. Ok? Quando que isso aqui vai ser bibistável? Ele vai ser bibistável, né, se todos esses meus argumentos aqui possuírem parte real negativa. Vou falar de novo. Ele vai ser bibistável se todos esses argumentos aqui possuírem parte real negativa. Porque daí vão ser todos sinais que se comportam dessa forma aqui. Né? Exponencial parte real negativa, aqui exponencial parte real negativa, que está caindo para zero. Mesmo se tiver ressonância, né, basta ter a parte real negativa, que no final das contas ele vai tender para zero, independente do grau do polinômio aqui, do grau do t. Né? Então, o argumento aqui tem que ser um cara que tem, isso aqui seria tipo um exponencial de menos 1 mais ou menos 3j vezes t. Então é importante a parte real. Quando a gente viu nas exponenciais complexas aqui, a gente viu que é a parte real que me dá essa envoltória aqui exponencial. A parte imaginária ela me diz sobre a oscilação, a frequência de oscilação. Então o que importa aqui é a parte real mesmo. Tá? E todos eles têm que ser negativos. Se tiver uma exponencialzinha positiva, um único elemento positivo já faz com que o cara vá para o infinito. Tá? E tem que ser estritamente negativo. Vamos supor que tem um h de s que seja, por exemplo, 1 sobre s, ou seja, a raiz é zero. O h de t vai ser simplesmente o de t, né? Que é um cara que não é bibistável, porque ele não vai convergir para zero nunca. Tipo, ele vai ficar com uma área infinita aqui, não é absolutamente integrável. Então, vai ser bibistável, bibistável é ótimo, né? Bibistável, se a parte real de todas essas raízes aí forem estritamente negativas. Tá? E o que são esses caras? São as raízes do meu denominador. Então, o sistema ele é bibistável somente se as raízes do denominador tiverem parte real negativa. Vou falar de novo. Bibistável somente se as raízes do denominador tiverem parte real negativa. Mais uma vez, se as raízes do denominador tiverem parte real negativa. Beleza? E o numerador? Não me importam as raízes do numerador para análise de estabilidade, tá? Exceto se, supondo aqui que eu já fiz cortes possíveis, né? Tipo, de raízes iguais aqui, tá todo mundo distinto entre si. Não tem nenhum zero igual nenhum polo aqui. Opa, não tem nenhuma raiz do numerador igual uma raiz do denominador. Então, não me importa quais são as raízes do numerador. O numerador ele só vai me influenciar nos valores das minhas constantes, que não afetam nessa análise de estabilidade. A única coisa que afeta a análise de estabilidade são os valores dessas raízes aqui. E essas raízes são tão importantes que elas recebem nomes muito bonitos, né? As raízes do numerador, que pra gente aqui, para análise de estabilidade não importa, mas para outros contextos importam muito. As raízes do denominador eu chamo de zeros. E as raízes do denominador eu chamo de polos. Tá? Então, eu chamo de zeros as raízes do numerador da minha função de transferência e polos as raízes do denominador da minha função de transferência. Então, para fazer análise de estabilidade, basta eu conhecer os polos do meu sistema. Basta eu conhecer os polos da minha função de transferência, as raízes do denominador da minha função de transferência. Então, se eu olhar aqui, tiver uma função de transferência, por exemplo, S mais 1 sobre S mais 2, S mais 3, eu sei que esse cara aqui vai ser bibistável, porque porque os polos dele são menos 2 e menos 3. São os caras que zeram o meu denominador. Né? Então, como todos aqui têm parte real negativa, eu sei que esse sistema vai ser bibistável. No caso aqui, só para informação, 0 é menos 1, né? Eu ponto lá em menos 1, e não interessa para a nossa análise ali. Tá? Se eu tivesse uma outra função de transferência, por exemplo, 1 sobre S que multiplica S mais 1, ele não seria bibo, ele é não bibo, porque eu tenho um polo em 0, né? Tenho um polo em 0 e um polo em menos 1, então os polos aqui, polos são 0 e menos 1, por causa desse 0 aqui,
ele não é bibestável. Tem que ser estritamente menor do que zero. Não pode ser menor ou igual. Tem que ser estritamente menor do que zero. Ok? Bom, muito bem. Uma maneira de representar esses polos, zeros, função de transferência, é o que a gente chama de diagramas de polos e zeros, que consiste em colocar no plano complexo onde que estão os polos e os zeros de uma certa função de transferência. Então, vamos supor que eu tenho um h de s, dado por s mais 1, s menos 3, sobre s mais 2, s mais 5, s quadrado mais 2s mais 5. Né? Quais são os zeros da minha função de transferência? Os zeros são menos 1 e 3. Então, eu represento aqui no meu plano complexo. Vou colocar de outras cores, tá? Os zeros eu represento com bolinhas. Aqui. Então, eu vou colocar uma bolinha no menos 1, que é onde tem o zero ali. E uma bolinha aqui no 3, que é onde tem esse outro zero. Tá? E os meus polos são representados com xizinho. Né? Não importa a cor. Eu estou colocando aqui cor só para ficar mais evidente, mas o importante é essa notação. Zeros com bolinhas e os polos com xizinhos. Então, polo aqui no menos 2. Um outro polo aqui no menos 5. E esse cara aqui, as raízes desse termo aqui são menos 1 mais ou menos 2j. Então, tem um polo aqui, 2 e menos 2, né? Então, tem um polo aqui no menos 1 mais 2j, menos 1, menos 2j. Né? Como ele sempre aparece os pares conjugados, né? Tanto os zeros como os polos, se forem complexos, aparecem os pares conjugados, eu vou ter uma certa simetria, né? Em cima e embaixo aqui. Sempre que aparece para cima, vai aparecer para baixo aqui, porque aparece mais ou menos juntos. Analisando essa cadeira hereditária, brincadeira, não é um processo. Analisando esse sistema aqui, eu posso dizer que ele é biblistável? Sim, porque todos os polos possuem parte real negativa. Ah, eu tenho um zero positivo. Não importa. Zero positivo não importa para minha análise de estabilidade. Não, nem preciso fazer análise do zero aqui. O que importa para mim são os polos. Tá? São os polos. Zero positivo dá uma outra dificuldade, os sistemas de fase no mínimo, mas isso não importa para a análise de estabilidade. Se os polos tiverem parte negativa, vai ser estável. Beleza? E eu olhando aqui o diagrama de polos e zeros, como é que eu posso saber se meu sistema é estável ou não? Onde que tem que estar os meus polos para que meu sistema seja estável? Para que meu sistema seja estável, a parte real dos polos tem que ser negativa, então os meus polos têm que estar para o lado de cá do meu eixo imaginário, não incluído. Vamos fazer assim, né? Não incluído. Então, eu tenho aqui. Então, para o meu sistema ser estável, meus polos têm que estar nessa região aqui, que é o que a gente chama de semiplano esquerdo. Semiplano esquerdo. Em inglês é o tal do LHP, que é o Left Half Plane. Pense em inglês. Né? Então, para que meu sistema seja estável, seja biblistável, os meus polos devem pertencer ao semiplano esquerdo. Semiplano esquerdo. Tá? Então, quando eu fizer aqui meu diagrama de polos e zeros, parte real, parte imaginária, os meus polos têm que estar nessa região aqui para que meu sistema seja biblistável. Se eu tiver um polozinho aqui para o lado de cá ou em cima do eixo imaginário, ele já não vai ser biblistável. Tá? Então, essa é a maneira gráfica da gente ver onde estão os polos e zeros do meu sistema. Isso é legal para a gente ver a análise da estabilidade. Beleza? Outras coisas interessantes saem desse tipo de análise aqui, né? Por exemplo, se eu tenho um polo muito próximo do eixo imaginário, né? Se eu tenho um polo, por exemplo, aqui no menos 0,01, quer dizer que a minha resposta ao impulso ela vai ter um modo próprio. Meu sistema tem um modo próprio, que é exponencial de menos 0,01t, que é um cara extremamente lento. É um cara que tende para zero, mas de maneira extremamente lenta. Então, até a posição dos meus polos aqui, elas me caracterizam sobre o meu sistema. Está muito próximo do eixo imaginário, quer dizer que a resposta ao impulso vai ter uma resposta muito lenta. Se ele tem partes complexas, quer dizer que vai ter oscilação. E quão longe ele está aqui
né? No eixo imaginário, vai me dizer qual que é a frequência. Quanto mais longe do eixo imaginário, no eixo imaginário, desculpa, quanto mais longe do eixo real, né? Quanto mais para cima e para baixo no eixo imaginário, porque sempre parecem os conjugados, maior é a frequência de oscilação daquele meu modo próprio, tá? Então, essas noções é interessante vocês já irem colocando na cabeça. A posição no eixo real me diz sobre a velocidade da minha resposta, e a posição no eixo imaginário me diz sobre as frequências de oscilação, tá? Do meu modo próprio ali. Beleza? Muito bem. Então, essa discussão aqui foi para mostrar aqui como que é importante né, a função de transferência para análise da estabilidade, e mais ainda como que é importante a análise dos polos para a minha estabilidade, né? Que na verdade são os polos que mandam na minha análise de estabilidade. Os zeros não importam na análise de estabilidade, o que importa para mim são os polos. Tá? Mesmo que eu tenha polos com multiplicidade, esse cara aqui é o quadrado, não importa, eles têm que ter parte negativa para ser estável. Beleza? Então, se tem algum conceito que tem que sair dessa disciplina é esse, que o sistema é estável quando os polos possuem parte negativa. Para sistemas contínuos, tá? Beleza? Então, valeu, gente. Até a próxima.